brava gente brasileira. A superexploração do trabalho ou a superexploração da força de trabalho é um conceito muito explorado e fundado pelo teórico da dependência Rui Mauro Marini. Esse conceito é fundamental para pensar as particularidades do mundo do trabalho na América Latina e inclusive no Brasil. Meu nome é Lucas Barros e é sobre isso que a Central do Trabalhismo quer debater hoje. Levanta, sacode a poeira da volta por cima. O Rui Mauro Marini foi uma das principais cabeças por trás da teoria marxista da dependência. Na minha opinião, um dos melhores textos para entender a teoria da dependência e para entender o pensamento de Rui Mauro Marini é a Dialética da Dependência. Dialética da Dependência eu li neste livro aqui, Rui Mauro Marini, Dialética da Dependência e outros escritos, da Roberta Transpadini e do João Pedro Stedley. Para quem se interessar no tema, quiser conhecer melhor Rui Mauro Marini, eu recomendo muito esse livro aqui. Claro que existem uma série de outros livros importantes na teoria da dependência, mas para entender o básico, para iniciar o pensamento do Rui Mauro Marini, eu recomendo esse aqui, que é uma introdução ao pensamento de Rui Mauro Marini, feita pela Roberta Transpadini e pelo João Pedro Stedley. Eles vão explicar conceito por conceito do pensamento do Rui Mauro Marini, vão explicar o conceito de dependência, o conceito de superexploração, o conceito de subimperialismo e vão falar da vida dele, vai ser um monte de coisa. E depois escritos do Rui Mauro Marini. Eu recomendo para todos que se interessam pelo tema. Mas de qualquer maneira eu vou colocar aqui na minha tela do vídeo o texto do Rui Mauro Marini. Deixa eu mudar aqui. Boa, Dialética da Dependência nesse site aqui, que é uma bênção, que salva demais. O link vai ficar aqui na descrição. O texto é grande, é muito bom, são 7 pontos. Tá? Integração no mercado mundial, segredo da troca desigual, um termo importante também no pensamento do Rui Mauro Marini. A superexploração, o ciclo do capital na economia dependente, industrialização, enfim. Aí vai ter um monte de coisa. Eu recomendo que vocês leiam inteiro. Eu vou voltar no meio desse vídeo algumas vezes para esse texto aqui, para citar algumas partes do texto em específico, tá? Mas desde já eu faço essa recomendação. Para iniciar, para a gente começar a entender a superexploração do trabalho, a gente tem que entender que ela é uma categoria, como eu já disse anteriormente, que caracteriza o capitalismo dependente latino-americano. É uma categoria específica dos países dependentes. Um dos pontos centrais para entender a forma como o capitalismo se estrutura nas economias dependentes latino-americanas. Um mecanismo central, essencial na estruturação dessas economias e nas relações de produção de toda a periferia capitalista e central para compreender a forma que o processo de acumulação e apropriação da riqueza assume no chamado terceiro mundo. Então, a superexploração do trabalho é um mecanismo particular desenhado pelas burguesias latino-americanas, pelas burguesias dependentes latino-americanas, pensado para reverter a sua perda de lucro nas relações econômicas internacionais, para reverter a sua perda de lucro nas relações de dependência com o primeiro mundo. Uma ferramenta que as burguesias da periferia capitalistas, sócias da visão de Darcy Ribeiro, isso está no povo brasileiro, sócias locais das burguesias do primeiro mundo, subordinadas a elas, utilizam para compensar suas perdas nas relações econômicas internacionais. Então, ela é também um mecanismo de compensação do envio da mais-valia das burguesias locais, dependentes, para a centralidade do capitalismo, do qual a periferia capitalista depende, industrial e tecnologicamente. Basicamente, a superexploração do trabalho se baseia na intensificação do processo de exploração do trabalho, resultando em uma extração de mais-valia maior do que a extração estabelecida nos países centrais. Segundo Rui Mauro Marini, ela combina 3 mecanismos diferentes de ampliação da exploração. Primeiro, o prolongamento da jornada de trabalho. Isso é muito fácil ver aqui no Brasil, um país onde desde a promulgação da Constituição de 1988, a gente não teve diminuição na jornada de trabalho, mesmo com 5 governos progressistas da esquerda, né, entre aspas, em meio aí ao movimento que agora está crescendo, o movimento Vida Além do Trabalho, que faz esse apelo. Tem vídeo aqui no canal sobre o tema do movimento VAT, isso a relação até agora pequena com o trabalhismo brasileiro, né? Na verdade é um apelo para que o trabalhismo brasileiro, esse movimento trabalhista,
trabalhista se aproxime do movimento VAT, mas enfim, esse é um outro tema. Então, prolongamento da jornada de trabalho, intensificação da jornada e a possibilidade de expropriar parte do trabalho necessário ao operário para repor sua força de trabalho. Então eu vou voltar ao texto aqui do Rui Mauro Marinho, A Dialética da Dependência, aqui na tela do vídeo, e vou citar uma parte do texto. Vamos lá. Aqui, bom, tá no ponto 3, a superexploração do trabalho, tá? Bem no início aqui. Pois bem, os 3 mecanismos identificados, a intensificação do trabalho, a prolongação, da jornada de trabalho e a expropriação de parte do trabalho necessário ao operário para repor sua força de trabalho, exatamente o que eu havia comentado, configuram um modo de produção fundado exclusivamente na maior exploração do trabalhador e não no desenvolvimento de sua capacidade produtiva. E isso é condizente com o baixo nível de desenvolvimento das forças produtivas na economia latino-americana, mas também com os tipos de atividades que ali se realizam. De fato, mais que na indústria fabril, na qual um aumento de trabalho implica pelo menos um gasto maior de matérias-primas, na indústria extrativa e na agricultura, o efeito do aumento do trabalho sobre os elementos do capital constante são muito menos sensíveis, sendo possível, pela simples ação do homem sobre a natureza, aumentar a riqueza produzida sem um capital adicional. E aí, pulando aqui para o parágrafo de baixo, além disso, importa assinalar que nos 3 mecanismos considerados, a característica essencial está dada pelo fato de que são negadas ao trabalhador as condições necessárias para repor o desgaste de sua força de trabalho. Nos 2 primeiros casos, porque ele é obrigado a um dispêndio da força de trabalho superior ao que deveria proporcionar normalmente, provocando assim seu esgotamento prematuro. E no último, porque ele é retirada inclusive a possibilidade de consumo estritamente indispensável para conservar sua força de trabalho em estado normal. Em termos capitalistas, esses mecanismos, que ademais podem se apresentar e normalmente se apresentam de forma combinada ao mesmo tempo, significam que o trabalho remunerado abaixo do seu valor e correspondem, portanto, a uma superexploração da força de trabalho. E aí vejam, é justamente pelo sistema de dependência que vigora como mecanismo central de estruturação do capitalismo internacional, uns subordinados e outros da centralidade do capitalismo dominando, né? Que a exploração na América Latina cumpre o papel da superexploração. O entendimento seguinte de que isso é muito próprio da teoria da dependência. O entendimento de que o subdesenvolvimento da periferia capitalista e o desenvolvimento da centralidade do capitalismo não são fenômenos isolados, mas sim partes diferentes de um mesmo processo, de um mesmo fenômeno, o subdesenvolvimento periférico e o desenvolvimento da centralidade do capitalismo. Esse entendimento é o que caracteriza a formação da superexploração do trabalho, porque ela contribui para a reprodução da dependência e de como o Rui Mauro Marini vai definir a dependência, da subordinação desses países periféricos na ordem internacional. Portanto, a superexploração do trabalho não deve ser compreendida apenas como um aumento do grau de exploração, que seria solucionável, talvez, com melhores condições de trabalho alcançadas nas lutas sindicais, por exemplo, mas sim como uma dinâmica de extração de valor vigente estruturalmente nos países dependentes. Então a superexploração e a dependência são 2 faces de uma mesma moeda que limitam, que mantêm os países dependentes dentro da dinâmica de acumulação do capitalismo em sua totalidade. Ou seja, por serem 2 faces da mesma moeda, elas só podem ser superadas juntas. Em conjunto, a superexploração da força de trabalho só será possível sua superação com a superação da dependência nas relações internacionais do mercado mundial e, portanto, do próprio sistema capitalista, que é definido, que é caracterizado pelo sistema da dependência. A superação do subdesenvolvimento periférico não é com o desenvolvimento capitalista, mas com a superação das relações de dependência, mudando o papel do Brasil na divisão internacional do trabalho. O desenvolvimento capitalista aqui, para citar um grande autor, o André Gander Frank, um grande autor da teoria marxista da dependência também, o desenvolvimento capitalista aqui é o desenvolvimento do subdesenvolvimento, como o André Gander Frank genialmente definiu. Pra gente finalizar, eu vou botar de novo pela 3ª vez o texto aqui na tela. Vamos botar aqui.
e quero fazer a leitura de um debate que existiu no âmbito da teoria da dependência. Eu tenho que abaixar bastante, que está lá, bem lá embaixo. É um debate que existiu no âmbito da teoria da dependência, tá? Basicamente, a teoria da dependência, ela não tem só o seu ponto de vista marxista, ela tem um ponto de vista liberal, representada principalmente por Fernando Henrique Cardoso, o FHC, e o Enzo Faleto. E aí aqui o Rui Mauro Marini vai fazer um pequeno comentário sobre, eu não vou ler tudo, eu vou ler o primeiro parágrafo, mas aqui, o desenvolvimento capitalista e a superexploração do trabalho. Vamos lá. É nesse sentido que a economia dependente e, por consequência, a superexploração do trabalho aparece como uma condição necessária do capitalismo mundial, contradizendo aqueles que, como o FHC, Fernando Henrique Cardoso, a entendem como um fenômeno ocidental do desenvolvimento deste. A opinião de Cardoso, emitida num comentário polêmico ao meu ensaio, é a de que, tendo em vista que a especificidade do capitalismo industrial reside na produção de mais-valia relativa, tudo que se refere a formas de produção baseadas na mais-valia absoluta, por significativa que seja sua importância histórica, carece de interesse teórico. Entretanto, para Cardoso, isso não implica abandonar o estudo da economia dependente, uma vez que nesta se dá um processo simultâneo de desenvolvimento de dependência, o que faz que, em sua etapa contemporânea, ela esteja baseada também na mais-valia relativa e no aumento da produtividade. Então aqui a gente começa a ver um debate que vai existir dentro da teoria da dependência, que não é só uma, mas que eu particularmente sou favorável à teoria marxista da dependência. Eu volto a recomendar aqui a obra do João Pedro Stedley, da editora Expressão Popular, Rui Mauro Marini, Dialética, é que não tá dando pra ver, velho. Rui Mauro Marini, Dialética da Dependência e outros escritos. Importante esse livro aqui. Enfim, quero agradecer a todos que assistiram até aqui, quero pedir para que todos engajem esse vídeo, deixem seu like, seu comentário, inscrevam-se no nosso canal, a Central do Trabalhismo. Nós somos um canal que propagandeia uma ideia do trabalhismo brasileiro e do marxismo, do nacionalismo revolucionário. A gente tem uma série de ideias e a gente milita no movimento trabalhista brasileiro e no movimento comunista brasileiro também. Nos sigam em nossas redes sociais, me sigam nas minhas redes sociais pessoais, tá tudo na descrição. Inscrevam-se no canal, assinem o sininho para não perder nada. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.